Boa tarde. Quem assustou aí? Bom, antes de passar a palavra para o palestrante do dia, o Marcílio, vou falar bem brevemente com vocês, depois a gente libera aí o cronograma. Todo mundo, creio que já saiba, né, através das lideranças, hoje de manhã, no fechamento da CIPAT, né, no início do turno aí, a gente teve uma ocorrência de acidente. Nada, vamos dizer, grave, mas poderia ser algo altamente grave. Então, o que a gente traz, né, como reflexão? O acidente não escolhe dia, nem hora, nem momento. A gente iniciou a CIPAT falando sobre isso, sobre conscientização, sobre orientação. Trouxe diversos temas aqui para conscientizar, mobilizar. E no encerramento, na semana que a gente está falando de segurança, aconteceu uma ocorrência aí de acidente. Então, fica a reflexão, o que a gente está fazendo na nossa atividade que pode gerar um acidente? Será que eu estou procurando minha liderança, meu supervisor, a área de XI, né, a área de segurança, para relatar algo que está acontecendo diferente? Será que na minha atividade, lá eu observei o meu colega de trabalho, ele está fazendo algo que não é correlato com o procedimento, que na maioria das vezes quando a gente vai olhar, ou é falha no procedimento, ou o colaborador não seguiu o procedimento, ou não foi treinado naquele procedimento, enfim, que é uma das ferramentas aí para se criar um padrão. Então, só para deixar mais claro, caso alguém tenha dúvida, foi lá na Tchelle, né, no reenrolador, acabou ali o colaborador, vamos dizer, prensando os dedos ali entre um cilindro e outro. Ele apertou o botão de emergência e nada, vamos dizer, de mais grave aconteceu, não teve fratura, foi mais um ferimento mesmo que ficou ali em um dos dedos, no dedo médio da mão direita. Certo? Então eu deixo essa reflexão, vou passar a palavra para o Marcílio, ele vai trazer para vocês tema propício para hoje, vai falar aí do que basicamente a gente está citando, da gente olhar com mais carinho para nossas atividades, para que ninguém venha se machucar, né, se ferir, tendo aí percepção referente ao nosso comportamento, tomando um cuidado especial, certo? Então deixo a palavra para o Marcílio, vou convidar ele aqui. Boa tarde a todos, tudo bem? O pessoal de trás não vai querer sentar não? Bom, no pé? É que a palestra é rápida, acho que é 3h30? 3h30 é rapidinho, mas se quiser sentar, estamos aí, tem lugarzinho aqui na frente. Pessoal, eu falo que tem 2 dias da CIPAT que é extremamente importante. O primeiro, que é a abertura da CIPAT, e o último acho que é até pior, né? Que é o encerramento. Agora a minha palestra ela vai ser comparada com todas as outras que aconteceram antes, né? Então eu tenho que dar um show aqui para ser a minha melhor, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, para mim é sempre motivo de orgulho e de alegria quando eu sou convidado a participar de uma CIPAT, porque eu acredito que esse é o momento da gente falar em segurança do trabalho de uma forma diferente, né? É uma semana de reflexão, é uma semana onde que a gente consegue parar a produção e falar, pessoal, vamos falar um pouco sobre segurança do trabalho. Então a gente tem que aproveitar muito bem essa semana, por isso que eu digo que para mim é motivo de alegria vir fazer uma palestra em CIPAT, e eu venho sempre com muita, quando eu sou convidado eu venho realmente com muito prazer. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento para a Fibertex pelo convite, e sempre que eu for convidado pode contar que eu estarei aqui para falar alguma coisa. Bom, a nossa empresa é a SETA, Segurança e Saúde no Trabalho, acredito que a maioria aqui já conheça, né? Vocês vêm fazendo exame médico aqui com a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos de segurança aqui na empresa, né, de vocês. Então, está aí a nossa empresa SETA. Bom, o tema, o Murilo até deu uma adiantada, né? A gente vai trazer o tema aqui, percepção de risco e comportamento seguro no trabalho. Você pode mudar o seu destino. E, na verdade, eu acredito muito nisso, porque se você tiver uma percepção de risco e um comportamento seguro no trabalho, com certeza você pode mudar o seu destino. Como da mesma forma que isso não acontecer, o seu destino também pode ser outro.
tá? Você pode sofrer um acidente grave, você pode ter até, Deus o livre, um óbito no trabalho. E ninguém quer mandar uma notícia dessa para um familiar em casa, porque o trabalho ele não foi feito para machucar ninguém, para matar ninguém e nem deixar ninguém doente. O objetivo do trabalho qual que é? É trazer o sustento para nossa família, entrar saudável e daqui 35 anos voltar saudável para a comunidade. Eu fui bombeiro, né, da Polícia Militar, e teve um comandante do Corpo de Bombeiros que depois ele foi promovido a comandante-geral da Polícia Militar, e ele falou uma frase uma vez numa entrevista. Ele foi muito criticado por isso. Ele disse que a Polícia Militar ela tira o cidadão saudável da sociedade, e quando devolve ele no final dos 35 anos, 30 anos de carreira, ele devolve uma pessoa doente, uma pessoa mentalmente abalada, né? E ele falou isso e as pessoas falam, não, mas que absurdo, e na verdade é isso, né? E eu trago as palavras do Coronel Assunção para nós aqui, porque ninguém merece ficar doente trabalhando, ninguém merece sofrer um acidente trabalhando, né? Então, ninguém merece morrer trabalhando. Mas você sabe qual que é o detalhe de tudo isso? Que não depende do Murilo, não depende do RH, depende de cada um de nós, porque vocês vão ver aqui que a segurança do trabalho está na mão de cada um de vocês, e é isso que eu quero trazer, é isso que eu quero despertar em vocês nesse momento aqui, nesse bate-papo nosso aqui, tá ok? Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha carreira acadêmica e um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, tá? Eu sou técnico em segurança do trabalho, eu também sou técnico em radiologia, eu tenho uma graduação em gestão empresarial na FATEC de Tatuí. Como eu fui sargento do bombeiro, eu também tenho um curso superior em tecnólogo em polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Todo sargento e oficial da Polícia Militar, quando termina o curso, ele sai com essa graduação. Também tenho uma graduação em engenharia elétrica pela Faculdade ZENIAC. Eu tenho uma pós-graduação em sistema de gestão integrado, o SGI, acredito que todos vocês conheçam, né? Meio ambiente, segurança, qualidade, responsabilidade social. E a gestão integrada, o objetivo é juntar os 4 grandes sistemas em um único, que é o chamado Sistema de Gestão Integrado. Também tenho uma pós-graduação em licenciatura plena em didática do ensino profissionalizante. Eu fui professor da ETEC, né, do Centro Paula Souza, e como a minha formação é técnica, eu tive que fazer a licenciatura plena a nível de especialização. Fiz higiene ocupacional também, uma outra pós-graduação pela Unicamp. O higienista ocupacional, ele estuda os riscos, né, no ambiente de trabalho, e a higiene, né? A higiene no trabalho, os riscos, quais as consequências desse risco para o trabalhador e o que nós, enquanto higienista, podemos fazer para tornar esse ambiente o mais saudável possível. Eu tenho mestrado em processos tecnológicos e ambientais, e tenho a consultoria da SETA hoje, que é a minha principal atividade aí, tá? Então esse é um pouquinho da minha história acadêmica aí. Então nós estamos aí no mercado há 21 anos, mais ou menos, né? Desde 2003. Então vamos agora para o que nos interessa, né? Que é o bate-papo nosso. Pessoal, eu como bom professor, adoro conceitos, né? Então eu destrinchei o tema da nossa palestra para a gente abordar cada conceito. O que quer dizer cada situação como essa? Primeiro, o que é percepção? Né? O que essa palavra ela nos remete? Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei todas primeiro, depois eu vou trazer que estivesse colocando em seguida aqui. Vamos ver a percepção. Ação ou efeito de perceber, de compreender sentido de algo por meio das sensações ou da inteligência. Pessoal, e é verdade, né? A percepção é isso, é a gente perceber alguma coisa através do quê? Dos nossos sentidos. E quais são os nossos sentidos? Visão. Pessoal, qual que é o risco que eu consigo perceber através da minha visão? Se eu ver uma fumaça, eu posso me remeter a quê? Que tem um fogo. Eu não estou vendo. Você sabe que a visão é o sentido que a gente tem mais percepção de tudo. Entendeu? A maioria das nossas percepções, ela vem da visão. Aí você falou, qual foi o outro sentido? Audição. Qual o risco que eu consigo perceber pela audição? Pessoal, vamos falar um de cada vez. Está muita gente falando ao mesmo tempo, a gente não consegue entender, né, não é? Qual o risco que a gente consegue ver pela audição? Tá, mas que tipo de barulho que nos remete a alguma coisa? Hã?
Escutar? Tá, então, mas você escuta o quê e você fala, você lembra de que risco? Marcha ré, você é operador de empilhadeira ou não? Não? Pensei que fosse. O rapaz está lá operando empilhadeira, ele vai dar ré. O que acontece quando ele está dando ré? Não aciona o alarme de ré? Sim ou não? Quando você escuta esse alarme, você vai falar o quê? Puxa, a empilhadeira está dando ré. Eu posso ser atropelado, deixa eu ficar esperto. É ou não é? Quando toca o alarme, o que vai fazer? Qual a ação que vocês vão tomar? Opa, vamos para o ponto de encontro. Porque se tocou o alarme, pode estar tendo um princípio de incêndio, pode estar tendo alguém pedindo socorro, vamos ter que nos dirigir ao ponto de encontro. Perceberam, então, que a audição também nos remete a um tipo de risco. Outro sentido. O cheiro, né? O que o cheiro nos remete? Isso. Né? Quando você tira o seu sapato de segurança em casa, tem alguma coisa estragada ou não? Nada, né? Você sabia que fizeram um levantamento que o pior chulé é o feminino? É o mais azedo? Sabia disso ou não? O de homem perto de mulher é uma maravilha, é um bálsamo. Sabia disso ou não? Vamos levantar que existe pesquisa feita sobre isso, hein, gente? Brincadeira. Então, o odor é uma coisa estragada, né? O cheiro da fumaça, às vezes, não é isso? Sabe o risco que é muito comum? De gás, né? A pessoa chega em casa, sente o cheiro de gás, opa, olha lá, tá vazando gás, eu preciso tomar uma ação, senão vai explodir tudo. Então, nós já falamos da visão, falamos da audição, falamos do paladar. Qual outro sentido? Tato. Então, o tato, qual é o risco que a gente pode perceber? Quente, frio, pontiagudo, cortante, né? Tudo isso nos remete. Só falta mais um, qual que é? Não falou olfato, né? Falou olfato, o paladar que faltou. Qual o risco do paladar? Acho que é mesmo, né? Uma coisa estragada, né? Com gosto, né? Tem coisa que cheira ruim, mas na hora que você põe na boca não tá tão ruim assim, é ou não é? Sim ou não? É ou não é? Então, tem que tomar cuidado, é ou não é? Então, vamos lá. Pessoal, deu para entender então quantas coisas a gente consegue perceber e que o principal fonte de... Por que tá todo mundo dando risada? Fala, só pensa besteira também, né, gente? Calma lá. Eu falo às vezes o queijo, ele tá com gosto, né? Tá com cheiro ruim, na hora que você põe na boca, tá com gosto bom, dá para encarar, é ou não é? Pelo amor de Deus. Gente, olha só quanta coisa a gente consegue perceber, sim ou não? Pelos nossos sentidos, tá? Vamos ver agora o conceito de risco? Pessoal, esse conceito na ISO 31000 e na 45001, que ele é definido como sendo o efeito da incerteza nos objetivos. Incerteza nos objetivos. Pessoal, atravessar a rua é perigoso ou é arriscado? Arriscado? Então é um risco atravessar a rua? É isso? Quem concorda e quem discorda? E aí, atravessar a rua é perigoso ou é arriscado? Não, os dois não, é um ou outro, filho. Os dois não, aí você quer... Você está respondendo que nem aquela pessoa, depende, né? A pessoa fala, depende, que depende né? Isso é resposta de macetoso, né? E aí, quem concorda que é arriscado? Gente, atravessar a rua é perigoso, não é arriscado. Qual o risco que eu corro ao atravessar a rua? Ser atropelado, exatamente. Beleza, então eu quero atravessar uma rua e eu não quero ser atropelado. Quais são as medidas de controle que eu vou adotar? Atravessar na faixa de pedestre. Qual a outra medida? Olhar para os dois lados. Sua mãe falava isso para você, né? Você obedece ou não? Ainda continua olhando? Beleza. Tem mais um, qual? Escutar. Tem mais um, o que mais? Eu esqueço, né? Vocês são de cidade do interior. No interior não tem semáforo, né? Por isso que ninguém acerta quando a gente pergunta no interior. Só quem mora em metrópole, né? Que tem, né? Eu fui dar uma palestra de lá desse mesmo tema, lá em Capela do Alto. Aí eu fiz essa pergunta, ninguém sabia, né? Eu falei, lógico, você mora no interior não tem semáforo. Se você morasse em Serquilho, eu sabia que tem 2 semáforos que não funcionam, mas tem, né? Tem ou não tem? Tem, né? Tem 2 semáforos, mas não funciona. Pessoal, eu adotando essas 3 medidas,
olhar, atravessar na faixa, olhar para os dois lados, esperar o semáforo abrir para mim, me garante que eu não vou ser atropelado? Sim ou não? Não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o risco, ele sempre vai estar presente. Só que a gente tem que tornar esse risco aceitável, né? Então, eu adotando todas as medidas, o perigo, ele continua. E o risco de ser atropelado continua. Porém, eu tornei ele aceitável, porque eu adotando essas 3 medidas, a probabilidade de eu ser atropelado é bem menor. Bem menor. Tudo bem então? Conceito? Comportamento é o conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias. O meio pode designar um grupo de atividades ou limitar-se a um só comportamento. Pessoal, lembra quando a gente era criança e a mãe falava assim, cuidado com as más companhias? Quem nunca ouviu isso da mãe? Quem nunca falou isso com o filho? Isso é natural, né? Por quê? Diga com quem andas, porque eu direi quem és. Mas isso tem um fundo de verdade, porque o nosso comportamento, ele muda quando eu estou em grupo. Porque quando eu estou em um grupo, eu não sou o Marcílio, eu passo a ser o quê? Nós. E nós temos muita força. Falei para vocês que eu fui bombeiro, né? E quando faz escola de soldado, de cabo, de sargento, a gente aprende a questão dos distúrbios civis. O setor da polícia militar, que é do distúrbio civis, é o terceiro de choque, que é o que faz a parte de motim, essas coisas. E é puro isso, cara. Quando você às vezes vê aquela pessoa que tem uma atitude dramática, quando ele está em grupo e a família, o vizinho, nossa, mas ele era um menino tão bom, eu não sabia que ele tinha capacidade de fazer isso, e ele fez. Por quê? Porque ele estava em grupo, e o grupo muda o comportamento individual. Quando eu estou sozinho, eu tenho um tipo de atitude, eu ajo de uma forma. Quando eu estou em bando, ou em 3 ou 4, a minha atitude muda. Então isso, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado do comportamento. Sigam os bons exemplos. É muito mais fácil você seguir o bom exemplo. Um dia eu trabalhava numa fábrica e eu era uma prensa. E aí eu tinha um trabalhador lá sem óculos. E eu passei, olhei, né? Eu falei, puta, o cara trabalhando com a prensa sem óculos, né? Vou lá conversar com ele. E acho que o cara não estava num dia bom. Quando eu fui lá, eu falei assim, viu, amigão, você não vai colocar o óculos? Pô, meu, de novo, falando esse negócio de óculos? Olha lá, Ciclano, Beltrano, não sei quem, tá sem óculos, vai falar com eles. Também. Eu falei, tá, mas e esse que tá com óculos? Por que você tende a seguir o mau exemplo, ao invés de você seguir o bom exemplo? Porque é muito mais fácil a gente seguir o mau exemplo, né? Só que o bom exemplo é aquele que a gente tem que seguir. Então tá aqui, gente, comportamento é isso aqui. Seguro, né, pessoal, é do latim, né, securus. A palavra seguro simboliza a isenção de perigo, algo que está posto a salvo, cuidado e garantido. E o destino, né, indica um fim ou um resultado de uma determinada ação. Destino é sinônimo de sina, de fato, de sorte, de futuro, de fatalidade. Pessoal, é lógico que ninguém quer sofrer um acidente, né? Mas quando eu sofro um acidente, eu mudei, né, o destino, porque foi o quê? O fim do resultado de uma ação minha. De repente, sei lá, eu deixei de travar a máquina, burlei o mecanismo de segurança, que, sei lá, fiz alguma coisa que estava fora daquilo que estava determinado. Eu pulei um procedimento de segurança, né? Então, nesse momento, eu acabei fazendo o quê? Buscando um resultado, que foi, nesse caso, negativo, tá? Passados os conceitos, pessoal, o que é importante na percepção de risco, pessoal? Primeira coisa, entender o risco, saber que aquilo que eu estou fazendo é arriscado, porque a partir desse momento que eu percebo o risco, o que eu vou fazer? Percebi o risco, eu vou avaliar esse risco. Eu tenho a rua para me atravessar, eu vou avaliar quais são as medidas de controle que eu vou adotar para essa rua. Vou olhar dos dois lados, vou procurar faixa para me atravessar e vou esperar o semáforo abrir para mim, tá? Para mim depois tomar a decisão de atravessar a rua. Gente, isso é para a nossa vida, isso é para o nosso dia a dia, tá? Então a percepção de risco, eu tenho que estar com isso muito bem claro na minha mente,
Porque é através dessa percepção aqui, ó, que a gente pode realmente mudar o destino. Tá vendo essa lagoa aqui, pessoal? Água cristalina. A pessoa enxerga o fundo dessa lagoa. Então, a temperatura lá fora está 37 graus, tá? Aí nós temos aqui, ó, o João e temos o Pedro, tá? Pessoal, o João, ele não sabe nadar. Não sabe nadar. Só que o Pedro, ele sabe nadar, ele é um excelente nadador. Qual que é a medida de controle que o Pedro vai adotar para entrar naquela lagoa? Que ele enxerga o piso, o cara foi campeão de natação. Ele vai adotar alguma medida de controle para entrar na água? Sim ou não? Não. Por que ele não vai adotar? Porque ele sabe nadar, ele confia na habilidade dele, sim ou não? Então, ó, eles têm o quê? Percepção diferente sobre o mesmo fato. O João não sabe nadar, ele vai ter uma percepção. O Pedro, ele sabe nadar, ele vai ter outra percepção. Então aí a gente vai ver aqui, ó. Na verdade é o Pedro, né, que não sabe nadar, né? Eu inverti aí. É o João? Não, mas aqui é o Pedro. Que na minha apresentação é o Pedro, eu falei errado. Aí o Pedro, o que ele vai fazer? No final tudo dá certo, viu, gente? Olha lá, o que o Pedro vai fazer? Nossa, eu acho que eu tenho que colocar um snorkel. Não, acho que snorkel só não é suficiente, eu vou colocar uma nadadeira. Aí ele pensa melhor, acho que se eu não pegar a minha boia, vai dar ruim. Aí ele continua pensando, eu vou colocar o colete também. Olha a quantidade de medidas de controle que o Pedro adotou para entrar naquela água. E aí ele ainda vai ver se vai entrar. Entendeu? Qual a probabilidade do Pedro morrer afogado? E a do João? É maior, né? É muito maior. Pode dar uma cãibra, pode dar alguma coisa nele e morrer. Enquanto que o Pedro, ele tá o quê? Ele avaliou e adotou as medidas de controle dele. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando a gente fala em operação de máquina, em atividade de risco, nós não podemos ter percepção diferente, tem que ser a mesma percepção. Independente se eu tenho 10 anos de empresa ou se eu estou no período de experiência. Porque a percepção do cara que tem 10 anos tem que ser como se ele tivesse entrado a trabalhar ou operar aquela máquina naquele momento. Porque a partir do momento que eu não tenho essa percepção, eu confio demais na minha habilidade, eu deixo de cumprir normas e procedimentos da empresa. Eu pulo etapas. E ao pular etapas, eu me exponho ao risco. Beleza, pessoal? Então nós temos um trato aqui, ó. Independente de tempo de empresa, a percepção, ela tem que ser a mesma. Eu não posso ter percepções diferentes em atividades de risco. Tranquilo? Andamos? Andamos. A percepção de risco, pessoal, tem a ver com... Pergunta. No seu entendimento, qual o primeiro maior bem de um ser humano? Mas você vive reclamando da vida, que essa vida não serve para nada, que essa vida é ruim, e ainda acha que é o bem principal? É a vida, pessoal. Sem sombra de dúvidas. O maior bem do ser humano é a vida. Acertou. O Murilo vai dar um brinde para você depois. Pessoal, e o segundo maior bem, qual seria? Saúde. Saúde, o coração faz parte da saúde ou não? O meu tá meio baqueado já, mas tudo bem, né? Mas vamos lá. Saúde. Olha lá, ó. Pessoal, adianta alguma coisa? A vida sem saúde é sofrida, né? A pessoa não ter saúde é complicado, né? Então, o segundo maior bem do ser humano é a saúde. E agora, qual que será o terceiro? Ninguém arrisca? Família. Exatamente, pessoal. O nosso terceiro maior bem é a família, pessoal. E o quarto? Esse é o último, tá, pessoal? Senão eu vou ficar aqui a tarde inteira falando. Qual que é o quarto melhor bem? Maior bem? Quê? E o que traz dinheiro para você? Trabalho. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar, né? Porque pensa que é fácil ganhar dinheiro à toa? Pessoal, é o trabalho, gente. O trabalho é o quarto maior bem. Tem até aquela música, né?
Sem o seu trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra ele morre. Gente, é muito chato acordar todo dia e ter que vir trabalhar, sim ou não? Não é chato? Pior é você não ter para onde ir. É ou não é? Chega, vocês trabalham em escala aqui sábado e domingo, né? Domingão, vizinho assando aquela carne assada, eu tenho que sair para trabalhar. É chato, né? Pior é não ter para onde ir, pessoal. Nós temos que dar graças a Deus do nosso trabalho. Porque o trabalho ele fortifica, ele vale a pena, né? A gente não foi feito para trabalhar, né? A gente foi feito para ficar de boa na praia, só curtindo, né? Mas sem o seu trabalho, pessoal, a gente não tem honra. E é muito triste você ficar desempregado, tá? Então, pessoal, de tudo isso, o que a gente pode perceber, então? Que a percepção de risco, ela valoriza a vida, a saúde, a família e o trabalho. Memorize isso, pessoal. A percepção de vida, ela valoriza tudo isso aqui, ó. É muito legal, muito interessante. E o direito à vida está na Constituição Federal, né? Artigo 5º, está lá, ó. Inviolabilidade e direito à vida, do direito à vida. Vamos fazer agora uma pequena dinâmica, mais uma, vai. Depende das mãos que seguram. Pessoal, essa bola de basquete na mão de vocês tem algum valor? Sim ou não? Não? Nada? Não? Pessoal, e na mão do Michael Jordan? Tem valor ou não? Olha, o cara é bilionário, hein? O cara é bilionário com essa bolinha de basquete, é só fazendo isso aqui, ó. Se eu soubesse que ganhava tanto dinheiro fazendo isso aqui, bicho, tinha sido jogador de basquete. Não é não? O cara ficou milionário, bilionário, né? Pessoal, e uma raquete de tênis na mão de vocês? Tem algum valor ou não? Na minha, zero. Nem a raquete de ping-pong tem. Isso, aquela é boa, faz até barulhinho, né? Crack, crack, né? Faz até barulhinho. E na mão do Guga, pessoal, tem valor? Tem, cara. Ele foi o número 1, né? O primeiro do ranking mundial, né? Não sei, do Roland Garros lá, de tênis, né? E até hoje ele vive disso, né, pessoal? Até hoje ele vive disso. Tá aí, ó. Pessoal, e um formãozinho desse nas nossas mãos, tem algum valor? Talvez não, né? Mas na mão de um marceneiro talentoso, ele pode transformar isso em móveis com muito valor agregado, tá? E uma guitarra, pessoal, na mão de vocês, tem algum valor ou não? Hã? Aê! Então você vai conhecer esse cara que eu vou colocar aqui, então. Vamos ver se você é bom mesmo, vamos ver se você é guitarrista mesmo. Quem é esse cara aqui? Hã? Pô, foi pedir ajuda aos universitários, bicho? Foi pedir ajuda aos universitários? Não manja, né? Pepeu Gomes. Falou que é o Jimi Hendrix. Viu? O Jimi Hendrix não tocava nada perto do Pepeu Gomes, cara. Esse cara é o maior guitarrista do Brasil. Tá aí, ó. Deve ter uns 80 anos agora, mais ou menos, né? Deve estar com uns 80, já morreu. Pessoal, esse cara foi o maior guitarrista do Brasil. Agora tem uma coisa, que nas nossas mãos tem muito valor, pessoal. Como eu disse no começo do nosso bate-papo, né? A segurança do trabalho está na mão de cada um de nós. Isso sim está nas nossas mãos. Entendeu? E parece que não, mas isso tem muito valor. Segurança do trabalho, pessoal, é qualidade de vida. Segurança do trabalho é esperança, né? Apesar de muitos não entenderem isso, mas entendeu? O objetivo da segurança do trabalho sempre o que é? É o maior bem que a gente tem, que é a vida. É o segundo maior bem, que é a saúde. Eu posso ficar doente no trabalho, sofrer um acidente e ficar com uma invalidez permanente, é ou não é? E outra, a segurança do trabalho, ela valoriza a nossa família, porque ninguém quer dar uma notícia ruim para um familiar nosso. E um acidente grave adoece a família junto. Entendeu? E a segurança do trabalho, o que é? É garantia de emprego para nós. Porque ninguém merece ficar doente ou sofrer acidente trabalhando. Ok? Como podemos concluir? Tudo depende das mãos. Então coloque suas preocupações, seus sonhos, seus anseios, seus temores,
seus interesses, sua família, sua vida e sua segurança nas mãos de Deus, independente da sua crença, pois tudo depende das mãos que os têm. Para garantir a nossa vida, saúde, família, trabalho, precisamos desenvolver a percepção de risco, gente. Precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, tá? A percepção de risco deve estar em todos os lugares, pessoal. Deve estar. No meu trabalho, num trabalho em espaço confinado. Opa! Olha lá. No meu lazer, pessoal, quando eu coloco o meu carro numa rua, eu tenho que saber que eu posso sofrer um acidente, que eu posso atropelar alguém. A minha percepção ela tem que estar aflorada quando eu dirijo. Eu dou exemplo sempre da Castelo Branco aqui, né, pessoal? Uma rodovia duplicada, sinalizada, com terceira pista em subida, entendeu? Com radar. E mesmo assim, pelo menos uma vez por semana, a gente recebe notícia de óbito numa rodovia como essa. E se a gente for levantar, de quem é a responsabilidade? É da pessoa que está dirigindo, o condutor. Está na mão do condutor uma viagem tranquila, tá? Olha lá, no meu lazer, existem riscos aí também. Eu tenho que ter essa percepção, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque o acidente de trabalho, ele não interessa para a empresa. Ele não interessa para o Brasil. E muito menos para o trabalhador. A gente percebe o quê? Que a segurança do trabalho, ela não interessa para ninguém. Ninguém ganha com acidente de trabalho. Ninguém ganha com acidente. Ninguém ganha, todos perdem. Aqui, ó, a gente pode ser substituído. Ah, vamos contratar outro no lugar. Porque a produção não pode parar, gente. A produção tem que continuar. A empresa tem seus compromissos. Ninguém vai parar uma produção por conta de um acidente grave. Pode até mandar um óbito, Deus o livre, né? Pode mandar uma coroa de flores lá, mas a produção continua, porque o compromisso é compromisso, é uma pessoa jurídica, tá? Aqui, pessoal, a gente vai virar estatística. Anuário brasileiro de acidente, vai sair lá, um acidente fatal, um acidente com grave, não sei o quê. O problema, pessoal, é aqui, ó, na nossa família. Aqui que é o pior. É aqui que a gente tem que sair de casa todos os dias e pedir a Deus que tudo dê certo para que a gente volte para casa com segurança, inteiro e com saúde. Porque é aqui que vão sentir a nossa falta. Então, pessoal, toda vez que eu sair de casa para vir para a fábrica, né, para vir aqui para a Fibertex, tá? Então venha com o máximo de segurança para operar as máquinas aí, ó. Para dirigir uma empilhadeira, para fazer um trabalho em espaço confinado, para fazer um trabalho em altura, até no trajeto, né, pessoal? Tanto do trabalho para casa como da casa para o trabalho. Venha com segurança também. Motoqueiros, né? Pessoal aí que gosta de correr um pouquinho, procure sair um pouquinho mais cedo, para não ter que acelerar o carro para chegar no horário aqui. Tudo isso é muito perigoso. E lógico, né, pessoal? Os nossos eternos equipamentos de proteção individual, nossos amigos do dia a dia. Então tá aí, ó. Vamos usar os EPIs. De acordo, é lógico, com a atividade de cada um, né? Utilizar os seus EPIs é trabalhar sempre com segurança. Pessoal, quem trabalha somente com a verdade está sempre tranquilo e seguro, enquanto aquele que não o faz precisa ficar sempre na espreita, aflito, inseguro e furtivo. Pessoal, a verdade aqui, pessoal, o que é? É a segurança do trabalho. Isso é a verdade. Trabalhando com segurança do trabalho, a gente vai estar sempre o quê? Tranquilo, sossegado. Enquanto que a gente não fizer isso, nós vamos estar sempre o quê? Ó? À espreita, aflito, inseguro e furtivo. Então vamos trazer a segurança do trabalho para a nossa cultura. Isso tem que fazer parte da nossa cultura. O equipamento de proteção individual tem que fazer parte da nossa cultura. Eu entrei no processo. A grande utopia da área de segurança do trabalho é fazer com que um trabalhador se recuse a desenvolver uma atividade se não tiver o equipamento. Mas o que acontece é o contrário. Ele fica feliz quando não tem e vai fazer atividade sem o equipamento. E não pode, a gente tem que mudar esse comportamento. Tá? Eu posso sair pelado da minha casa ou não? Sim ou não?
Porque eu sou muito feio pelado? A senhora já começou a imaginar eu sem roupa. Pô, esse trem é feio. Se sair pelado, eu vou chamar a polícia para ele. Sim ou não? Não, né? Não posso, né, pessoal? Por que eu não posso sair pelado de casa? O que vai acontecer comigo? Hã? Que frio. Hã? Vai preso? Pessoal, tentado violento ao pudor, né? Você preso. Qual o nome da senhora? Dona Eva. E se eu morasse lá numa tribo, no Xingu, no alto do Amazonas, numa tribo isolada, eu poderia sair pelado da oca? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Mas eu estou falando de Brasil, né? Aqui em Serquilho não pode. Por que lá no Xingu pode? Por que lá pode e aqui não pode? Hã? Cultura. Exatamente, é a cultura. A cultura lá permite e a cultura aqui não permite. Por isso que eu falo, a utopia da segurança do trabalho, o que é? Quando entrar alguém dentro daquela porta sem o equipamento de proteção individual, que todo mundo olhe para ele como se ele estivesse nu, sem roupa, e falar para ele assim: meu, vai lá na almoxarifado lá e pega óculos, pega bota, pega protetor auditivo, porque aqui você não pode entrar sem EPI. É essa cultura que cada um de nós precisamos ter. Não precisa esperar o técnico de segurança nem o supervisor. Isso cada um de nós temos a obrigação de fazer. Não precisa ter vergonha. Isso é uma cultura de segurança do trabalho. A pessoa que entrou numa área produtiva sem EPI, era como se ele estivesse pelado. Nós não podemos permitir, porque a nossa cultura de segurança não deixa. Então temos que evoluir muito nesse aspecto, né? Quando a gente chegar nisso aí, vai ser legal, né? Por que, gente? Esse é o objetivo da segurança do trabalho, ó. É que todos voltem para sua casa com segurança, né? Para os braços, para o colo da família, do filho, de todo mundo. Pessoal, o recado era esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um assunto que não é novidade para ninguém, mas eu acho que é sempre importante a gente estar realinhando essas informações, porque segurança é isso, né? É um trabalho contínuo e constante de conscientização, tá? Então a ideia nossa é essa. Aqui estão alguns contatos nossos nas redes sociais. Estamos lá no LinkedIn, no meu pessoal e no da Seta. Estamos no Facebook, no meu pessoal e da Seta. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no TikTok e está no e-mail. Tem uma palestra que eu dou, que eu falo sobre vícios em aparelhos eletrônicos. Aí eu falo do aparelho, do celular, das redes sociais e tal. Aí no final eu apresento isso aqui. Pessoal, eu não sou viciado em eletrônico não, hein, gente? Pelo amor de Deus, não pense mal de mim. Né? Pessoal, imagina se não fosse. Mas parece, né? Mas estamos aí, pessoal. Estou sempre apertando o botão errado aqui. Pessoal, eu tenho um canal aí no Café com Segurança, que a gente sempre aborda temas relacionados à segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade de vida, legislação trabalhista, legislação previdenciária. Quem quiser se inscrever, é bem legal. O último vídeo nosso... que isso, o brinde vai ser a mensagem de felicidade que você vai receber, o aumento da sua instrução, né, seu conhecimento. O último vídeo que a gente lançou fala sobre como enquadrar o PCD, a pessoa com deficiência na empresa, né? Então a gente sempre traz algum tema legal. Então, quem puder se inscrever aí, ajuda aí a contribuir com o nosso trabalho. Então, obrigado, pessoal, a todos aí. Agradeço. Ixi, voltou lá do começo agora. Nossa senhora. Dá para colocar no último aí ou não? Jimi Hendrix, Pepeu Gomes. Aê. Então, obrigado a todos. A gente aí da Seta agradece, a Fibertex. E muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Marcílio, né, por trazer. A gente gostaria de entregar em nome da Fibertex aqui um brindezinho aqui. Quem que ficou responsável pela foto? O Vitão. Carla vai... Quer vir mais pra cá?
É um par de luva e um protetor auricular. Vou passar a palavra para a Nívia, depois a gente vai fazer o quiz, tá, pessoal? Fiquem aí para aproveitar o quiz. Obrigada. Foi a melhor palestra da semana, não foi, pessoal? Obrigada, viu, Marcílio? Pessoal, o que nós aprendemos? Quais foram as lições que a gente aprendeu essa semana toda? De reflexão, de palestra, até de conhecimento. O que vocês aprenderam? O que marcou? Qual foi uma coisa que saiu, que fez vocês saírem pensando daqui? Beth. Não é importante o quanto você ganha, mas quanto você gasta. Aí nós estamos falando da segurança financeira. Que mais? Que mais? Uso de celular. Usar com mais parcimônia, né? Principalmente dirigindo, né, Rosa? Que mais? O valor da vida. Que mais? Não tem resposta errada, gente. É o que ficou para cada um dessa semana. As palavras do Daniel e do Abraão sobre empilhadeira. Muito bom. Que mais? Que mais? Que segurança está na nossa mão, é isso mesmo. Que segurança é uma verdade e é uma tranquilidade quando se trabalha com segurança. Que mais? A turma do fundão aí, ó. A turma do fundão que prestou atenção, vamos ver. Que mais? Cuidar dos outros uns dos outros no trabalho. Concordo. Que mais? Hein, Luiz? O nosso comportamento, o modo como que a gente dirige. Que mais? Foi bastante coisa, né, gente? Foi uma semana intensa, de vários assuntos, de assuntos diferentes foram abordados aqui. Tudo, mas nada que não seja o nosso dia a dia também. Então, para mim, o que fica, principalmente depois de hoje, né, uma sexta-feira 13, que começou meio torta, né? Para mim, o que fica, que tudo é nosso comportamento, tudo depende de como a gente faz as coisas, né? E aí, tudo é uma escolha. E ontem a gente estava no evento, eu e o Ricardo, e a gente viu uma coisa bem interessante nesse evento. 95% das nossas decisões, elas são rápidas, elas são sem pensar. Então, talvez a gente precisa começar a diminuir um pouco esse percentual de decisão rápida, sem pensar, onde aquelas... Claro, vai ter situação que você vai... vou beber um copo d'água. Decidi beber um copo d'água sem pensar, ou porque... Você estava com sede, você sentiu sede e foi pensar. Você não pensa tudo isso. Você não pensa tudo isso para pegar o copo d'água. Mas a hora que você faz alguma coisa que envolve um risco, avalie esse risco, pense, reúna informação antes de fazer, né? Peça ajuda uns para os outros, né? E vamos fazer dessa semana, que essa semana seja não só uma semana, mas que a gente leve daqui para frente, comece a mudar o nosso comportamento. Eu não tenho a ilusão que nós vamos mudar da noite para o dia, mas na construção desses dias e desses meses, dessas semanas, desses meses, que vai fazer com que a gente chegue na onde a gente quer, né? Então, muito bom, obrigada a todos que participaram. Eu estou vendo que a gente teve uma boa audiência esses dias. Isso é muito importante e isso vai ajudar a gente na tomada das nossas decisões também, né? Murilo, João, Fred no apoio ali, o pessoal da CIPA,
Obrigada por Vitor, obrigada por organizarem e por estarem tão disponíveis, não só nessa semana, mas em todas as questões que envolvem segurança do trabalho. Obrigada. Bom, assim como nós iniciamos, né, a semana da CIPAT, a diferença, né, que a gente teve a construção da frase, que a gente teve até a reflexão, né, segurança essencial para um futuro confiante. A Nívia trouxe as palavras dela, o Marcílio trouxe o tema, né, de percepção, e mais uma vez a gente tem um caminho ainda a percorrer, né? A gente falou lá no início que a gente está no caminho, só que talvez a gente está esquecendo aí de ter a percepção de olhar que tem um buraco, a gente pode cair, como a gente teve a palestra aqui, mexendo no celular. Será que a gente não está mexendo no celular nesse caminho, né, que a gente está percorrendo aí, para arrumar um caminho melhor, né, na nossa cultura de segurança? Essa frase, desde o começo, né, a gente acabou aí passando batido, mas a gente deixou para um momento especial. Ela foi uma frase adaptada onde a gente ganhou lá o concurso, né, dos 1000 dias sem acidente com afastamento. Não sei se o pessoal lembra lá por meados de maio para abril, a gente teve o concurso e aí saiu a frase, e essa foi a ganhadora, foi adaptada para ficar menor, e a gente teve um ganhador. E a gente gostaria de chamar esse ganhador aqui na frente para ele receber aí um brinde, né? Para a gente comemorar aí a frase ganhadora e reconhecer aí esse, vamos dizer, esse tema, né? Essa escolha desse tema. Vem para cá, João. Parabéns. Continue participando. Foto. A Carla vai tirar foto. Obrigado. Valeu, Ricardinho. Valeu, João. Valeu, Carla, pela foto. Gostaria de chamar a gente vai começar o quiz, mas agora no último dia com todo o pessoal da CIPA aqui na frente, aqueles que aqui estão, né? Então, mais uma vez, né, para não esquecer